motivo de alegria, estar nesta casa, para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, juntamente com vocês. Amém? De antemão, quero pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso. Amém? Viemos lá de Sarapuna, da Folha, abrir a loja onde eu trabalho. Amém? Mas Jesus é bom e Ele é fiel. Você que pode abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 26. Quero agradecer a postura do pastor Márcio Filipó, silenciosamente. Deus abençoe a missionária Érica, como está preparada aqui. Ela já foi a tia da escola dominical. Deus abençoe, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Livro de Gênesis 26, verso 12. Quem achou, diga amém. Escrito está: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Vamos repetir novamente, a gente senta. Isaac formou lavoura naquela terra, no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor, você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Em nome Deus. de Jesus, glórias a Deus. Irmãos, prometo que não me demorar muito, você rápido e breve naquilo que Deus direcionar aos nossos corações na noite desse dia. Irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, aonde vai nos falar sobre a história de Isaac. Só que para nós começarmos esse texto, nós não podemos começar já falando sobre Isaac. Porque Isaac não é alguém que surgiu do nada. Isaac não é alguém que brotou da terra. Não. Isaac, para entendermos quem é Isaac, nós temos que falar um pouco sobre seu pai, Abraão. Você conhece melhor do que eu, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Mas para isso acontecer, você tem que sair da sua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Nesta terra vai acontecer o que eu preparei e o que eu prometi para a sua vida. Abraão sai da sua terra, e o texto diz agora que Abraão ele tem um filho, 2 filhos. Só que um desses é o filho da promessa, Isaac. Você conhece o texto. Você sabe também que Deus pede a Abraão, seu filho, o seu único filho, que era Isaac. Abraão sobe um monte para sacrificar Isaac no alto do monte. Deus envia o cordeiro, Deus envia a providência. E aqui está Isaac. Nós vamos, desde o capítulo, do verso 1, nós vemos que Isaac ele está na terra dos filisteus. O texto diz agora que ele vai juntamente com a sua esposa. Alguém pergunta quem era a mulher, Rebeca. Isaac responde que era a irmã. O texto diz agora que o rei vai ver Isaac brincando com Rebeca, chama Isaac, pergunta, e ele confessa, ele diz: olha, não é minha irmã, é minha esposa. Você conhece esse texto? O texto diz agora que o rei manda publicar um anúncio. Que anúncio é esse? Que ninguém tocaria Isaac e nem Rebeca, porque certamente quem tocasse nele ou nela automaticamente seria morto. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E o texto diz no verso que lemos: e Isaac semeou naquela terra naquele mesmo ano, e no mesmo ano ele colheu, porque o Senhor o abençoou. Mas como que pode Isaac semear numa terra de filisteus? Como pode Isaac semear numa terra que ele não conhecia? Como eu disse, Deus havia feito uma promessa para Abraão. Deus havia prometido a Abraão que faria pai de uma grande nação, e aonde ele passasse seria conhecido, seria abençoado e seria dele. Simplesmente Isaac está vivendo aquilo que Deus prometeu para Abraão. Então, amigo, eu não entendi. Eu explico para você entender e abro um parêntese para a nossa vida essa noite. Deus está dizendo para alguém essa noite: eu vou te fazer promessa, vou te fazer viver promessa que eu prometi para alguém da sua família. Só que para você viver e acontecer,
você tem que fazer aquilo que alguém da sua casa fez. Para Isaac receber, para Isaac ser abençoado, ele teve que fazer tudo o que Abraão fez. O que Abraão fez? Simplesmente obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer. Porque não tem como viver a promessa se não obedecer o que Deus manda. Não tem como viver o novo de Deus se não abrir mão de algumas coisas. Não tem como viver o novo de Deus se não abrir mão das boas vontades. Não tem como viver o novo de Deus se não abrir mão das próprias vontades. Isaac tem que abrir mão, porque Abraão abriu mão. Abraão ouve, Isaac vive. Então Deus te trouxe aqui essa noite simplesmente para te dizer: quer viver o novo, quer ser abençoado? Então abre mão daquilo que te prende na terra. Porque Isaac não se prende nada da terra, pastor. Isaac, Abraão também não se prende nada da terra. Ele simplesmente ouve e faz o que Deus manda para ser abençoado. Então entendemos muito bem isso aqui. Para eu ter, para eu ser, para eu ir, para eu fazer, eu tenho que ouvir, guardar e praticar. O que? Aquilo que Deus manda. Então é por isso que Davi está dizendo: a tua palavra escondi, guardada na tábua do coração, para não pecar contra ti. Então Deus estava querendo mostrar para Isaac, Deus está trazendo a memória de Isaac. Olha, eu falei para seu pai que ele seria abençoado. Eu falei para seu pai que era para ele guardar a lei, guardar os mandamentos. Eu falei para seu pai para ele guardar os estatutos. Então a mesma coisa que eu falei para ele, eu estou falando para você também. Para ser abençoado, para eu andar contigo, você tem que guardar tudo aquilo que eu tenho te dado. Mas como eu guardo aquilo que Deus tem me dado? Como eu guardo aquilo que eu escuto de Deus? É simples. Quando você guarda, quando você está com a mente e com o coração aberto para poder ouvir aquilo que Deus tem para falar. É simplesmente quando você está com o seu ouvido atento para poder ouvir aquilo que Deus tem a falar. É por isso que João está dizendo no livro de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Porque só pode ouvir quem está com o ouvido atento. E Deus me trouxe essa noite simplesmente para nos dizer: prepara o teu ouvido, porque eu vou te trazer a memória o que eu prometi para alguém da sua casa lá atrás, para conviver aqui na frente. Mas Ivo, passou os anos, eu ouvi Deus falar que 2023 ia fazer, mas não aconteceu. Mas a pergunta é: tinha tudo para acontecer, mas você estava preparado para receber? Porque quando nós ouvimos que Deus vai fazer e não acontece, a primeira coisa, pastor, que nós falamos é: Deus me abandonou. Quando na verdade Ele só está esperando uma atitude minha e sua. Então Deus está dizendo: quer viver o novo? Se levanta e toma atitude. Quer ser abençoado? Se levanta e toma atitude. Isaac vai para uma terra que não conhece. Isaac está no meio de um povo que nem era o seu povo. Mas sabe o que ele faz? Se Deus falou, então eu vou fazer porque Ele sabe o que vai fazer. Por glória. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Independente do estado que esteja, independente da terra que Deus te mandar, vai, porque já está tudo preparado para chegar até você. Mas eu tenho um sonho, tenho um plano, tenho um projeto, tem muita coisa escrita no papel. Deus está dizendo: já tomou atitude? Porque toda ação gera uma reação. Para Deus fazer, eu tenho que entrar. Mas entenda, o céu, Ele nunca trabalhou e nunca vai trabalhar por troca. Então quer dizer que Deus vai abrir a porta se eu vier para todos os cultos? Não. Se você não vier para o culto, ou se você vier para o culto, se Deus decidir abrir, Ele vai abrir do mesmo jeito. Se Ele decidir não abrir, você vai vir e não vai vir, que Ele vai continuar sendo Deus. Então olha para mim, Deus está dizendo para alguém essa noite: eu estou te guardando numa terra que você não conhece. É para você viver o que eu preparei. Eu vou te fazer prosperar na terra que você nunca viu na tua vida. Alguém olha para você e está dizendo: mas vai morrer aquela
Preocupa teu coração. Porque enquanto tem alguém olhando dizendo, morre, Deus está dizendo, eu vou te fazer ser rico. Mas olha para mim. Tudo isso vem, como eu já disse, no instante que você ouve e guarda. Se Abraão não escuta e não guarda, não teria Isaac. E não tendo Isaac, não teria como a promessa se cumprir. Mas dentro de tanta gente, por que Deus me escolheu? Dentro de tantas pessoas, por que Deus resolveu me usar? Por que Deus resolveu me escolher? Sabe por que Deus te escolheu? É porque você tem aquilo que nem todo mundo tem. Sabe por que aprove a Deus te escolher? É porque você faz aquilo que ninguém nunca fez. Sabe por que Deus te escolheu? É porque você chama a atenção de Deus como ninguém nunca chamou. A primeira terra que Deus quer fazer prosperar é dentro de você. É por isso que a Bíblia diz: de tudo tem que guarda o coração. Salomão, Deus se apresenta para Salomão. Você conhece o texto? E pergunta para ele: ó, me pede o que tu quer que eu vou te dar. Abraão, Salomão podia pedir mais dinheiro, pastor. Mas ele, peraí, eu já tenho porque meu pai deixou. Salomão podia pedir mais casa. Mas ele, opa, eu não vou pedir porque meu pai já deixou. Eu vou pedir uma coisa que meu pai não deixou. Me dá sabedoria. Quando você tem sabedoria, você administra aquilo que Deus colocou na sua mão. De tudo que você tiver que pedir a Deus hoje, peça sabedoria. Porque não tem como ter terra abençoada se não tiver sabedoria para administrar. De tudo que você tiver que pedir, peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que Salomão pede sabedoria e junto com a sabedoria vem as bênçãos. Ele já tinha porque Davi deixou. Mas por causa de uma atitude diferente, Deus resolve dar mais ainda. Então Deus está dizendo, tem coisa preparada para a tua vida. O céu está pronto para te abençoar. Mas para eu te abençoar, eu preciso que você pegue sabedoria. Você já viu quando você vai fazer alguma prova? Você tem que estudar. Não é verdade? Você tem que se preparar. Glória a Deus. Hã? Quando você vai fazer um curso ou um concurso, você passa a madrugada estudando. Sabe o que é isso? É você adquirindo sabedoria. Eu podia chegar aqui e falar para você que Deus vai te dar muito. Mas não adianta Deus te dar muito e você não saber como vai usar. Isaac recebeu, mas ele sabia como ia usar. Para receber, ele teve que semear. A pergunta de Deus para a nossa vida essa noite é: está disposto a semear? E o que você tem para semear? Mas não é só semear. Você tem que semear. Você tem que regar. Você tem que cuidar. Não é simplesmente jogar semente na terra e tampar. Tem que cuidar. Tem que tomar cuidado com o tipo da terra que você está jogando a semente. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Da forma que você plantar, vai ser da forma que você vai receber. Queridos pregadores, peraí. Você está falando para mim que Deus quer me abençoar? Sim. Mas você também acabou de falar que eu vou receber, eu vou colher da forma que eu plantar? Sim. Porque
Porque tem todo um processo. Tem todo um preparatório, um preparamento. Você tem que ir lá, você tem que jogar água, tem que jogar água na medida certa. Se jogar muita água, mata. Se jogar pouca água, mata. Tem que cuidar direitinho, tem que adubar a terra, tem que preparar. Quando estiver brotando, não pode deixar pegar muito sol. Isaac, para colher, ele soube plantar. E a pergunta de Deus para a nossa vida essa noite é: como é que você está plantando a tua semente? Como é que você está cuidando da sua semente? Deus está dizendo: cuida. Porque quando o tempo estiver quente, vai ser a semente que você plantou que vai te dar sombra. Cuida hoje. Só que entenda, não é porque você plantou agora que tem que crescer agora. Porque às vezes nós pensamos, cresceu agora, plantou agora. Não, amanhã já cresce. Olha o que o texto diz. No mesmo ano, não foi o mesmo mês. No mesmo ano, ele colheu. Porque o Senhor abençoou. E além do Senhor abençoar, Isaac teve que esperar. Você tem esperado? Sabe qual é o pior momento da nossa vida? É o momento da espera, pastor Márcio. Sabe qual é o pior momento? É quando você tem que esperar. Isaac teve que esperar. Plantou, cuidou, zelou, foi cuidadoso, e no mesmo ano ele colheu. 100 medida, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Então Deus está dizendo para nós: seja fiel no pouco, porque depois desse pouco eu vou te colocar no mundo. Para ter fruto, tem que zelar a bola. Para ter o que colher. E você sabia que depois que nasce, até depois de crescido, você tem que cuidar? Você sabia disso? Tem que ir lá de vez em quando tirar aquelas folhinhas queimadas. De vez em quando tem que ir lá botar um remédiozinho. Tá? É por isso que às vezes você passa por prova e não entende. É Deus tirando algumas folhinhas secas que estão em você. É Deus tirando alguns galhos que já está seco. A Bíblia é bem clara quando ela diz: quando a árvore não dá fruto, ela é cortada e jogada fora. A pergunta de Deus para a nossa vida esta noite é: que tipo de árvore é você? A Bíblia diz que Jesus está passando, pastor Márcio. Quando ele olha para uma árvore, o texto diz que ele procura uma fruta só. Não acha. Sabe o que ele faz? Ele amaldiçoa. O que acontece? Morre. Eu estou dizendo para alguém: eu não te chamei para ocupar espaço. Eu te chamei para dar fruto. Eu não te chamei para ser simplesmente uma árvore que toma espaço. Mas eu te chamei. Foi para dar fruto. Você pode ver alguns lugares que você passa.
Tem árvore que cresce demais, que a raiz começa a rasgar a calçada. Deus está dizendo, eu não te chamei para ser uma raiz que rasga a calçada. Eu te chamei para dar fruto. E quem comer do teu fruto vai reconhecer que foi o Senhor que abençoou essa árvore. Então Deus está dizendo para mim e para você essa noite: seja uma árvore que dê fruto. Seja uma árvore que dê fruto. Alguém vai olhar e vai dizer, mas está verde ainda. Pode até estar verde, mas enquanto está verde, papai ainda está cuidando. Porque depois que amadurecer, vai trazer alegria. Deus está dizendo, aproveita esse momento enquanto ainda está verde. Já viu uma fruta verde? Quando você pegar ela, está verde? O que você tem que fazer? Você tem que enrolar ela, sim ou não? Guardar ela. É por isso que Deus está te escondendo. É por isso que Deus está te cobrindo. Porque se ficar exposto, estraga. Eu sei que não é aquilo que você queria ouvir, mas eu estou passando para você o que Deus mandou passar. Ele vai te esconder para você ficar maduro. Depois Ele te apresenta. Então olha para mim. Deus precisa limpar algumas coisas da nossa árvore. O vento assopra, parece até que a árvore vai cair. Isaac está dentro de um ambiente que não era o seu ambiente. Isaac está dentro de uma terra que não era a sua terra. Mas quando Deus manda, não tem como ir contra a vontade de Deus. Quando Deus fala, não tem como revogar aquilo que Deus falou. Então Deus está dizendo para nós: estou te colocando num lugar que você não conhece, porque eu preciso ver o que você vai fazer. Dar fruto onde todo mundo te conhece é bom. Plantar onde todo mundo vai te ajudar é bom. Lançar semente onde todo mundo vai cuidar para você é bom demais. Mas o difícil é jogar a semente aonde você sabe que ela corre perigo. Deus está dizendo para você, pode até ser perigo, mas daqui do céu eu estou guardando a tua semente. Você pode tirar exemplo. 2023 muita gente morreu, muita gente desceu. Você percebeu que a tua casa ainda está de pé? É Deus que está escondendo a tua casa. Sabe por que a tua casa não caiu? É porque o alicerce da tua casa ainda é Cristo. Sabe por que a tua casa não padeceu? É porque você ainda está colocando a Deus como prioridade. Quando você coloca a Deus como prioridade, Ele cuida daquilo que é seu. Quando você coloca o céu como prioridade, Ele cuida. Mas no momento que você começar a deixar Deus de lado, por causa de trabalho, por causa de casa, por causa disso, por causa daquilo, você pode ter certeza que a sua casa padece. Esse ano é o ano que Deus preparou para você alicerçar a tua casa na rocha. Esse ano é o ano que Deus preparou para você cuidar da semente que você plantou em 2023. A fatura, uma hora ela chega. E a pergunta é: está preparado?
A colheita pode trazer surpresas. Aquilo que você for colher pode trazer surpresa. Quer ser abençoado? Quer receber as promessas? Cuidado com a terra que você joga a semente. Lembra da parábola do semeador? Uma semente caiu no meio da terra, morreu. A outra semente caiu no meio do espinho, morreu. A outra semente o passarinho veio e levou. Mas uma semente caiu na terra boa. Então observe bem aonde você vai jogar a semente. Observe bem se não tem alguém observando para ir lá e pegar a semente. Observe bem se não tem pedra por perto para sufocar a semente e matar. Observa se não tem espinho por perto. Observa se não tem passarinho para levar. Porque depois que levar não adianta correr atrás. Depois que cair na pedra e morrer, não tem como rezar mais. Depois que cair no meio do espinho, se você for lá tentar tirar, você vai se machucar e não tira. Quando Deus está dizendo para nós, cuidado onde você vai lançar a semente. Olha para esse irmão que está do teu lado e pergunta para ele, a semente ainda está guardada? Pergunta para ele, a semente ainda está guardada? Aleluia. Esse ano vai ser o ano que você vai ser usado. Deus ainda vai te abençoar de maneira que você vai dar e não vai precisar pedir emprestado. Saiba plantar hoje para ter um plantio de excelência. Saiba a qualidade da terra hoje. Eu quero terminar, pastor, mas Jesus está insistindo. Cuidado com a terra que você lança a semente. Cuidado com a terra que está lançando a semente. Às vezes você está lançando a semente numa amizade que Deus está dizendo não é para você. Às vezes você está lançando a semente no relacionamento que Deus está dizendo não é para você. Às vezes você está lançando a semente num ambiente que Deus não quer que você esteja. Deus está dizendo, observa onde você vai jogar a sua semente. Porque quando plantaram o trigo, na madrugada, veio alguém e jogou a semente do joio. E depois que cresce, irmão, não tem como mais arrancar. Porque se parece, vai arrancar pensando que é um ou outro. Só que o papai disse, deixa crescer junto. Porque o que eu plantei fica. O que eu não plantei vai embora no vento. Cuida. Cuida para na madrugada não vir alguém jogar outra semente.
E depois que crescer, vai falar, foi você que jogou. Depois que crescer, vai dizer, mas foi você que lançou. Então cuida hoje. Zela hoje. Tome conta hoje. Para amanhã você olhar para a árvore e dizer, ela está assim hoje. Como eu tive cuidado com ela. Você que pode se colocar sobre os pés. Deus hoje está te dando estrutura para você plantar. Deus está te dando ferramenta para você plantar. Deus hoje vai abrir a tua visão. Deus hoje vai abrir a tua mente. Deus hoje vai te dar sabedoria. A partir de hoje você vai ver as coisas diferentes como você via antes. A partir de hoje você vai olhar e vai dizer, vai dar certo, porque meu Deus está no controle. Aquilo que você olhava um tempo atrás e dizia, vou ter que lutar muito para ter. Hoje você vai olhar e vai dizer, eu vou conseguir. Porque meu Deus me deu estrutura. Deu capacidade para conseguir. Você pode colocar a mão no seu coração. Nesse momento você não vai pedir a Deus algo para fora. Você vai pedir para dentro. Você vai pedir, Senhor, semeia aqui dentro. Senhor, eu não quero que o meu projeto fique só no papel. Realize ele aqui dentro primeiro. Senhor, eu não quero que o meu sonho fique só no papel. Faça ele crescer aqui dentro primeiro. Senhor, eu não quero que seja simplesmente algumas letras que está lá escrita, não. Mas monta o projeto aqui dentro. Porque tem gente aqui que está com o projeto montado no papel, mas ainda não está montado no coração. Mas papai está te dizendo, hoje eu vou montar esse projeto dentro do teu coração. E vou te dar estrutura para você colocar ele em prática. Então peça para Deus hoje, para que Deus faça brotar dentro de você primeiro. Diga para ele, Senhor, assim como o Senhor fez com Isaac, faz comigo também. Isaac plantou no mesmo ano, colheu, porque o Senhor abençoou, então seja comigo também, Senhor. Deus, estamos diante da tua presença, ó Deus, e muito nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor falou não aquilo que nós queríamos ouvir, mas o que tu queria falar. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, com o nosso coração como de Isaac, aberto. Senhor, estamos aqui com o nosso coração como de Abraão, voltado para o teu altar. Ó Deus, porque não adianta ter o coração só aberto, o coração tem que estar voltado para o altar. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que nesta noite nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós almejamos. Ó Deus, nos ajuda a entender que quando o Senhor me der, quando o Senhor nos der, quando o Senhor nos abençoar, ó Deus, nós não podemos esquecer do altar. Ó Deus, eu te peço que nesta noite, ó Deus, que esta palavra entre como uma semente no nosso coração. Ó Deus, e que alguém, Senhor, esteja vendo, Senhor. Ó Deus, e que vai ver ainda. Ó Deus, que seja alcançado, Senhor, por esta mensagem, Senhor, esta noite. Ó Deus, de repente, alguns vizinhos estão ouvindo, Senhor, a nossa voz. Ó Deus, até mesmo alguém passando está ouvindo, Senhor, a nossa voz. Eu te peço
Senhor, planta uma semente no coração dele, no coração dela, Senhor, hoje. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que quando essa semente germinar, quando essa semente brotar, Senhor, e crescer, ó Deus, que ele reconheça, que ela reconheça, que o único que pode dar crescimento é o Senhor. Ó Deus, nós te pedimos essa noite, ó Pai. Senhor, como ministro da tua palavra, Senhor, nós profetizamos que ainda esse ano nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando essa noite. Senhor, eu creio que essa palavra não voltou para o Senhor vazia. Ó Deus, eu creio no Senhor que tudo tem um propósito e nós agradecemos por isso. Porque tudo tem um propósito. O Senhor faz como quer, do jeito que quer, da maneira que quer e da forma que quer. Então, Deus, te pedimos. Toma esta casa, Senhor, toma esse ministério. Toma cada semente que aqui está, Senhor. Dê o crescimento, Senhor, esta hora. Ó Deus, dê crescimento, Senhor, para essas sementes. Ó Deus, dê remédio, dê vitamina, Senhor, para essas sementes, Senhor. Ó Deus, dá água, Senhor, para estas sementes. Ó Deus, que nós venhamos crescer. Ó Deus, de forma grande. Ó Deus, nós iremos enaltecer o teu nome. Te agradecemos nessa noite por esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Você aplaude o nome do Senhor. E glória a Deus. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém.